Você já sabe o que vai escolher antes de escolher. Existe um momento, quieto, quase imperceptível, onde algo se move antes de você se mover, onde uma certeza aparece antes de você ter qualquer razão para ter certeza. Não é pensamento, não é análise. É mais como um reconhecimento que chega antes da linguagem, como se alguma parte de você soubesse de algo que a parte consciente ainda está tentando alcançar. Você já viveu isso? Não uma vez, muitas vezes, antes de uma decisão importante, antes de uma conversa que mudou o rumo de algo, antes de uma escolha que parecia pequena e depois provou ter sido enorme. Havia algo lá antes, quieto, firme, presente, que sabia para onde aquilo ia. E na maioria das vezes, você descartou. Chamou de intuição, chamou de instinto, chamou de coincidência, mas nunca parou de verdade para perguntar: de onde isso vem? O que é isso que chega antes? Porque não é pensamento. O pensamento vem depois. Tenta explicar, tenta justificar, tenta organizar em linguagem algo que já estava lá na forma de saber, como se houvesse uma camada da sua experiência, mais funda do que a consciência, mais funda do que a mente que avalia e compara, que já estava informada de algo que a superfície ainda estava processando. E se essa camada não fosse antecipação? E se fosse memória? Não memória do passado. Memória de algo que já é, de uma realidade que já existe em algum lugar que você ainda não aprendeu a olhar com atenção suficiente. Fica com isso um momento. Não precisa fazer sentido ainda, não precisa ter estrutura. Só observa a sensação interna quando você está na direção certa e nota como essa sensação já estava lá, antes de você saber que estava indo na direção certa. Como se o destino não fosse algo que você constrói tijolo por tijolo com o esforço da vontade, mas algo que você reconhece. Algo que, ao ser encontrado, faz o corpo inteiro dizer: sim, era isso. Eu sabia que era isso. O que é isso que sabe antes? A maior parte das pessoas passa a vida inteira tentando construir o futuro, juntando peças, criando condições, esperando que a realidade externa finalmente reflita o que elas sentem que deveriam ter. E nesse processo, com toda a honestidade do esforço, com toda a sinceridade da intenção, desenvolvem uma relação muito específica com o tempo. O que desejam está sempre à frente, sempre no próximo mês, na próxima fase, na próxima versão de si mesmas, quando finalmente conseguirem o que ainda falta. Que há uma crueldade silenciosa nessa relação, que não aparece como crueldade, porque parece apenas sensatez, parece apenas realismo, parece apenas a maneira lógica de encarar como as coisas funcionam. O futuro é o lugar onde o que você quer existe. O presente é o lugar onde você trabalha para chegar lá. Mas tem algo que ninguém te ensinou sobre o tempo. O futuro não está na sua frente. Ele está ao lado, paralelo, simultâneo. Já existindo, não como possibilidade distante, não como promessa, mas como realidade plena, numa frequência que você ainda não sintonizou, mas que é tão real quanto o chão sob os seus pés agora. Isso não é metáfora consoladora. Isso não é linguagem espiritual tentando fazer o sofrimento presente parecer menos real. Isso é o que a física mais avançada começa a sugerir de forma cada vez mais clara, quando para de tratar o tempo como uma linha, com passado atrás e futuro na frente, e começa a tratá-lo como aquilo que a mecânica quântica aponta: um campo. Um campo onde múltiplas possibilidades coexistem simultaneamente e onde o que acontece é determinado, em algum nível fundamental, pelo estado do observador. Você é o observador. E a diferença entre quem chega onde quer e quem fica preso no mesmo ciclo não é a quantidade de esforço, não é a qualidade das estratégias, não é a presença de disciplina ou a ausência de obstáculos. É apenas isso. Onde essa pessoa acredita, no nível mais profundo do estado emocional, que o que deseja existe. Se existe no futuro, ela vai continuar esperando. Se existe agora numa frequência acessível, numa versão de si mesma que pode começar a habitar antes de qualquer prova externa, ela vai começar a viver a partir de uma realidade que a maioria das pessoas ainda não aprendeu a acessar. Esse é o terreno que vamos percorrer.
Não de forma teórica, não como framework, mas como algo que você vai começar a sentir acontecendo dentro de você enquanto acompanha, porque parte de você já sabe disso, sempre soube. Só nunca teve palavras precisas o suficiente para nomear o que já estava percebendo. Existe uma versão muito específica de dor que a maioria das pessoas carrega sem perceber que é dor. Não é o tipo de dor que faz você parar, que pede atenção, que vira crise. É o tipo que você aprende a embutir no fundo do peito e continuar funcionando com ela como pano de fundo, como um som de fundo que você para de notar, mas que está sempre lá, alterando o tom de tudo. A sensação de que deveria ter chegado a algum lugar que você ainda não chegou, de que o tempo está passando, de que você está tentando, genuinamente tentando, e que de alguma forma não está sendo o suficiente, que outros parecem chegar e você continua no mesmo lugar, que há algo no mecanismo, no seu mecanismo especificamente, que não está funcionando da forma que deveria. Você conhece esse sentimento. Não é desespero. Desespero tem voz alta. Isso é mais suave, mais interno. É uma espécie de pressão quieta, como se houvesse algo que você está quase alcançando, mas que continua sempre à mesma distância, não importa o quanto você avance. 2 passos à frente e o horizonte recua 2 passos. Você chega mais perto e, ao mesmo tempo, não chega. E há um padrão específico que as pessoas desenvolvem em resposta a essa pressão. Tentam mais, estudam mais, buscam mais técnicas, mais práticas, mais entendimento. E quando isso ainda não produz o que esperam, a conclusão mais natural parece ser: não estou fazendo o suficiente, preciso de mais esforço, preciso de mais disciplina, preciso de mais comprometimento. Mas, e se o problema não fosse quantidade de esforço? E se o problema fosse a direção de onde o esforço parte? Isso tem um nome que a neurociência conhece bem, mesmo que raramente seja conectado com o tema que estamos percorrendo aqui. Chama-se estado emocional crônico. E funciona assim. Quando você repete a mesma emoção durante tempo suficiente, a insegurança sobre si mesmo, a ansiedade de resultado, a sensação de incompletude, a pressão de que falta algo, essa emoção não permanece no nível abstrato do pensamento. Ela desce, entra no corpo, vira bioquímica, vira o ritmo específico do coração, a tensão dos ombros, a velocidade da respiração, a qualidade do sono, a forma como você processa um olhar de aprovação ou desaprovação. E o corpo, que aprende por repetição assim como qualquer outro sistema, começa a tratar essa emoção como o estado normal, como o que é real, como o chão. E quando um estado emocional se torna o chão, quando ele sai do nível do consciente e entra no automático, no pré-verbal, no corporal, ele começa a operar de uma forma que a maioria das pessoas não percebe. Ele começa a organizar a percepção. Seu cérebro, a cada momento, está filtrando uma quantidade absurda de informação. Estímulos, padrões, sinais, possibilidades, a maioria dos quais nunca chegam à sua consciência, porque seu sistema nervoso aprende a selecionar o que é relevante com base no estado que você frequentemente habita. Se você vive num estado de incompletude, de falta, de algo ainda não chegou, seu sistema nervoso vai encontrar confirmação disso em todo lugar. Vai registrar o que não chegou, vai sentir o atraso, vai interpretar cada pausa como sinal de estagnação e vai automaticamente ignorar, não por preguiça, não por escolha consciente, mas por arquitetura neurológica, as evidências de que as coisas estão se movendo, de que há progresso, de que há direção, porque essas evidências não combinam com o estado que o sistema aprendeu a proteger. E aí está o ciclo que prende a maioria das pessoas. O estado emocional de falta produz uma percepção que confirma a falta. Essa percepção confirmada alimenta o estado emocional. O estado emocional aprofundado produz ações que buscam preencher a falta. Mas como o estado de falta ainda é o ponto de partida, mesmo as conquistas são sentidas imediatamente como insuficientes. E o ciclo recomeça. Não porque a vida seja cruel, não porque você seja fraco, mas porque o sistema está funcionando exatamente como foi condicionado a funcionar. E o que ninguém te contou é que mudar o sistema
não exige mudar o que está fora. Exige mudar o estado que está dentro, o estado a partir do qual você observa, age e interpreta o que acontece. A física quântica tem uma descoberta que ainda não chegou com força suficiente no jeito que as pessoas comuns entendem a realidade cotidiana. Provavelmente porque soa muito radical, muito diferente da experiência ordinária, muito distante da lógica newtoniana que organiza a maior parte do nosso senso comum. A descoberta é essa. No nível mais fundamental da realidade, o nível subatômico, o nível onde toda a matéria existe antes de se tornar forma visível, a realidade não é fixa, ela é probabilística. As partículas não existem em posições determinadas enquanto não são observadas. Elas existem em estados de superposição, múltiplos estados simultâneos, múltiplas posições ao mesmo tempo, até que um ato de observação as faça colapsar em um estado específico. O observador não é neutro. O observador participa do que se manifesta. Isso não é metáfora. Isso é o resultado de décadas de experimentos replicáveis em laboratórios de física. O experimento da dupla fenda, talvez o mais famoso e perturbador da física moderna, demonstra que partículas se comportam de formas completamente diferentes, dependendo de se estão sendo observadas ou não. A observação altera o comportamento do sistema. Agora aplica isso com cuidado, sem exagero, mas sem subestimar a sua vida. Antes de uma situação acontecer, antes de ela ter forma visível, antes de poder ser tocada, medida, fotografada, ela existe como campo de possibilidade, como potencial. E a questão que a física levanta e que a experiência humana parece confirmar, de formas que a ciência convencional ainda não sabe muito bem como categorizar, é: o que determina qual possibilidade colapsa em realidade para você? A resposta mais rigorosa que temos hoje é o estado do observador. O que você frequentemente sente como verdade sobre si mesmo e sobre o mundo? Não o que você pensa, não o que você afirma, mas o que você habitualmente sente e acredita no nível corporal, é o que colapsa para o seu campo de experiência. Não por algum mecanismo místico onde o universo ouve seus desejos, mas porque o estado interno determina o que você percebe, o que você busca, como você interpreta os sinais, quais padrões você reconhece como oportunidade, quais portas você consegue ver como abertas, quais possibilidades você sequer registra como reais. Duas pessoas podem estar no mesmo ambiente, nas mesmas condições, com as mesmas circunstâncias externas, e viver realidades completamente diferentes. Não porque o ambiente seja diferente, mas porque o observador é diferente. E observadores diferentes colapsam diferentes versões da mesma realidade potencial. Isso é o mecanismo, não a versão mágica, a versão real. E quando você começa a entender que você é o observador e que o observador não é passivo, algo muito quieto começa a se mover dentro de você. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo uma variação da mesma pergunta. Quando? Quando o dinheiro vai chegar? Quando o relacionamento vai aparecer? Quando a saúde vai melhorar? Quando o trabalho vai fluir? Quando a vida vai finalmente refletir o que eu sei que é possível? E essa pergunta, com toda a sua honestidade, com todo o peso real do desejo que carrega, contém embutida uma suposição devastadora. A suposição de que o que você deseja ainda não existe, que está no futuro, que não é agora. Mas e se a pergunta certa não fosse quando, mas onde? Onde existe o que você deseja? Em qual frequência? Em qual estado de consciência? Em qual versão de você? Porque o que a física e a neurociência começam a apontar, cada uma com sua própria linguagem, cada uma por caminhos completamente diferentes, mas chegando cada vez mais perto da mesma beira, é que não existe um único futuro esperando por você no fim de uma linha do tempo. Existem múltiplas versões da realidade, todas simultaneamente presentes como campo de possibilidade. E o que determina qual delas você experimenta não é o tempo que passa, é o alinhamento entre quem você é agora, no estado mais profundo, e a frequência daquela realidade. O futuro não está esperando por você no fim de um corredor. Está ao lado, agora,
numa frequência que você acessa, mudando não o que você faz, mas quem você é enquanto faz, para um momento. Não porque o que vem a seguir seja pesado, mas porque o que vem a seguir é o tipo de coisa que o corpo reconhece antes do pensamento chegar. E quando o corpo reconhece algo dessa natureza, é bom dar espaço para que se instale em vez de correr imediatamente para a próxima ideia. Você já viveu um momento de coerência total, onde estava completamente no presente, completamente naquilo que estava fazendo, sem passado puxando, sem futuro pressionando, sem a voz interna que avalia, que compara, que se preocupa com o resultado. Estava simplesmente lá, dentro da coisa, no fluxo, naquilo que estava fazendo como se houvesse apenas isso. Pode ter sido num momento de criação, de conexão com alguém, de movimento físico, de silêncio inesperado numa manhã comum, de uma conversa que, enquanto acontecia, você sabia que era real de um jeito que a maioria das conversas não é. E nesse momento, você não estava tentando, estava sendo. Não havia gap entre quem você era e o que estava acontecendo. Não havia distância entre o interior e o exterior, entre o que desejava e o que vivia. E, estranhamente, ou não tão estranhamente, as coisas fluíam. Decisões vinham com clareza antes de você pensar nelas. Palavras apareciam certas, o tempo se comportava diferente, mais rico, mais denso, mais presente. Isso não foi acidente, foi coerência. Coerência é quando o que você pensa, o que você sente e o que você acredita profundamente sobre si mesmo estão todos apontando para o mesmo lugar ao mesmo tempo, sem conflito interno, sem a parte de você que quer e a parte que duvida, sem o pensamento que afirma e a emoção que contradiz. E quando isso acontece, quando não há conflito interno, o sistema nervoso relaxa de uma forma específica. O cérebro começa a operar em frequências diferentes das do estado de ameaça ou de busca ansiosa. E a realidade externa começa a refletir aquele alinhamento de formas que, vistas de fora, parecem quase improváveis, mas que, sentidas de dentro, parecem absolutamente inevitáveis. Inevitáveis. Essa é a palavra. A maioria das pessoas experimenta coerência em flashes, alguns minutos, raramente mais que isso, antes que a mente retorne ao padrão habitual, as perguntas sobre o resultado, as dúvidas sobre o merecer. Mas o que diferencia as pessoas para quem as coisas parecem fluir não é que nunca perdem a coerência, é que conseguem reconhecer quando a perderam e voltam, não como disciplina rígida, como habilidade que foi desenvolvida. E habilidades se desenvolvem com prática, com repetição, com atenção deliberada, com a disposição de tentar de novo quando o padrão antigo retornar, não com frustração, mas com a neutralidade curiosa de quem está aprendendo algo novo. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você está aprendendo um novo estado, e estados novos, como qualquer habilidade nova, parecem estranhos no começo, parecem artificiais, parecem esforço, até que um dia param de parecer esforço e começam a parecer você. Agora tem algo que ninguém fala sobre manifestação e que é talvez o ponto onde toda a confusão nasce, onde todas as práticas falham apesar de toda a boa intenção, onde as pessoas estudam, tentam, aplicam e ainda ficam presas. O problema nunca foi a quantidade de esforço. O problema foi a direção de onde o esforço vinha. Quando você tenta manifestar algo, de onde nasce esse impulso de tentar? Na maioria das vezes, e isso é algo que vale parar e observar com honestidade real, o impulso nasce da sensação de que falta, que não está certo ainda, que você precisa de algo que ainda não tem, que de alguma forma você está incompleto sem isso e completo quando isso chegar. E essa sensação, por mais que você sobreponha afirmações positivas em cima, por mais que visualize nos detalhes mais ricos, por mais que repita intenções em voz alta, continua sendo a frequência dominante, a nota de fundo que sustenta tudo. O corpo sente isso, o campo percebe isso, e o campo, a realidade probabilística que você está colapsando através do seu estado como observador, não responde ao que você diz, não responde ao que você pensa, responde ao que você é.
ao estado que você habitualmente habita. Há uma diferença enorme, não sutil, enorme, entre pedir o que você quer e ser quem já tem. Pedir nasce da carência. A gramática interna do pedido é: eu não tenho, então estou pedindo para ter. E essa gramática, por mais que seja coberta com outras palavras, continua sendo o sinal que o observador emite. Ser nasce da completude. A gramática interna do ser é: isso já é real em alguma frequência, e eu estou me tornando o que já é, não conquistando o que não tenho. E essas duas posições, partindo do mesmo objetivo, desejando a mesma coisa, atraem realidades radicalmente diferentes. Não por causa da intenção declarada, por causa do estado que a sustenta. Isso não significa fingir que você tem o que não tem. Não é sobre ilusão ou sobre negar o que ainda não se manifestou. É sobre algo muito mais sutil e muito mais real, que é habitar o estado emocional e identitário da versão de você que já vive nessa realidade, antes de ter qualquer prova externa de que ela existe. Antes da evidência. Esse antes é onde tudo acontece ou não acontece. A neurociência tem um nome para isso: estados precedentes. O estado interno precede a experiência, não como crença espiritual, como mecanismo documentado de funcionamento do sistema nervoso. A maioria das pessoas vive numa relação de causa e efeito invertida com a realidade. Esperam que a experiência externa mude para que possam mudar como se sentem. Esperam a promoção para se sentirem competentes. Esperam o relacionamento para se sentirem amados. Esperam a conta bancária para se sentirem seguros. Esperam a saúde para se sentirem inteiros. E ficam esperando. Porque o estado de espera retroalimenta o estado de ausência, que retroalimenta a espera. Mas o mecanismo real funciona ao contrário. Quando você muda o estado interno primeiro, quando você aprende, através de prática real, a sentir segurança antes da conta bancária refletir isso, a sentir competência antes da promoção confirmar isso, a sentir amor antes de um relacionamento demonstrar isso, algo no campo externo começa a se reorganizar, não de forma linear, não de forma previsível ou controlável, não com a precisão de uma equação, mas de forma que, olhando para trás, parece inevitável, como se as condições externas tivessem se ajustado para corresponder ao estado interno, como se a realidade fosse de fato um espelho, mas um espelho com atraso, refletindo não o que você está fazendo, mas o que você está sendo. Isso é o que as tradições esotéricas chamaram de fé por milênios. Não fé cega, não fé sem discernimento, fé funcional. A capacidade de habitar o estado de algo antes de sua prova física aparecer, de agir a partir de uma realidade que ainda não é visível, mas que é sentida como tão real quanto o que é visível. E a neurociência mostra por que essa capacidade produz resultados. Quando você habita consistentemente um estado emocional diferente, seu cérebro começa a reorganizar sua percepção ao redor dele. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis, não porque surgiram, mas porque agora você as registra. Começa a tomar decisões diferentes, não porque forçou, mas porque, a partir de um estado diferente, as escolhas que antes pareciam impossíveis ou irracionais agora parecem naturais. Começa a responder ao mundo de formas diferentes, e essas respostas produzem resultados diferentes. Não porque a magia aconteceu, mas porque o observador mudou, e o observador muda o que colapsa. Existe algo nesse processo que cria uma espécie de vertigem sutil quando você primeiro o entende de verdade. Se o estado interno precede a experiência, se o que você é determina o que você percebe, e o que você percebe determina o que você faz, e o que você faz determina o que você recebe, então o ponto de intervenção não é a realidade externa, é você, não como fardo, não como pressão de que tudo é sua responsabilidade de uma forma que esgota, mas como clareza de onde está o ponto de alavanca real, onde a mudança que muda tudo começa. E esse ponto está dentro, sempre esteve. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar as condições externas para que a experiência interna mude. Tenta conseguir a coisa, a situação, a validação
o resultado, acreditando que quando chegarem, o estado interno finalmente vai corresponder. Mas o que acontece quando chegam é que o estado interno já mudou para a próxima coisa que falta, porque o estado interno nunca foi mudado. Apenas foi temporariamente satisfeito, e a satisfação tem duração de horas ou dias antes que o padrão retorne ao nível crônico. Quando o ponto de intervenção se move para dentro, quando você começa a trabalhar com o estado antes de esperar as condições, a relação com a realidade externa muda por completo. Não porque você para de querer coisas, mas porque o que você cria a partir de um estado de completude é radicalmente diferente do que você cria a partir de um estado de falta. E a diferença não é só no resultado, é na qualidade da vida enquanto o resultado ainda está se formando. Porque se o estado interno já é o de quem chega, se a completude já é o chão antes do resultado externo, então cada passo do caminho já tem a qualidade do destino. Cada dia já tem a textura do que você está buscando, não como substituto do resultado, como antecipação real do estado que o resultado eventualmente vai confirmar. Essa inversão, de esperar o resultado para mudar o estado antes do resultado, é simples de formular e radical de viver. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui. Existe um território entre o que você sabe intelectualmente e o que você vive corporalmente. E é exatamente nesse território que a maioria das pessoas fica presa indefinidamente. Você pode entender tudo o que foi dito até aqui, pode reconhecer, pode assentir com a cabeça, e ainda assim, amanhã de manhã, acordar com as mesmas sensações, os mesmos pensamentos automáticos, o mesmo padrão emocional que está presente há anos, o mesmo tom de fundo, não porque não entendeu, mas porque entender não muda o corpo. O corpo aprende de outra forma. O corpo aprende por repetição combinada com carga emocional. Cada vez que você repete a mesma emoção, insegurança, impaciência, inadequação, a pressão quieta de que falta algo, seu sistema nervoso fortalece aquela via neurológica. Ela fica mais fácil de ativar, mais rápida, mais automática, mais você. Isso é Hebbiano. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Cada repetição aprofunda a trilha, e depois de anos de repetição, a trilha se tornou o caminho padrão, o caminho de menor resistência, o que parece natural porque foi praticado. Mas o mesmo mecanismo que criou esses padrões pode criar padrões novos, porque ao mesmo tempo, e isso é o que abre o caminho, cada vez que você deliberadamente habita uma emoção diferente, mesmo que por alguns minutos, mesmo que sem evidência externa, mesmo que sentindo levemente artificial ou forçado, você começa a criar uma nova via, uma que ainda não tem a espessura do hábito, que ainda resiste um pouco, que ainda parece estranha quando você entra nela, mas que com repetição suficiente e com carga emocional real, não performance, não cabeça, mas sensação corporal genuína de como seria ser quem quer ser, vai se tornando mais espessa, mais fácil de acessar, mais automática, e um dia para de parecer prática e começa a aparecer você. Aqui tem algo que provavelmente você não esperava ouvir. A coisa que mais impede as pessoas de se alinharem com o que desejam não é a falta de esforço, não é a ausência de disciplina, não é a falta de crença ou de comprometimento, é a urgência. Urgência é o sinal mais claro de que você ainda acredita, no nível mais profundo do estado emocional, que o que quer está longe, que pode não chegar, que o tempo está correndo contra você em vez de com você, que há uma distância real e crescente entre onde está e onde precisa estar. E urgência, exatamente como falta, exatamente como inadequação, é um estado emocional, com uma bioquímica específica, com um efeito específico no sistema nervoso, que o campo lê, que o observador emite e que produz exatamente o oposto do que você quer: mais sensação de distância, mais pressão de resultado, mais atrito entre quem você é agora e a frequência da realidade que você quer acessar. A urgência afasta o que você quer porque a urgência contém, em sua gramática mais íntima, a mensagem de que o que você quer não está aqui. A calma não é resignação,
não é desistência. Não é passividade mascarada de espiritualidade. A calma é o estado mais confiante que existe. É a textura interna de quem já sabe que chegou e por isso não precisa correr, que o que deseja é real e por isso não precisa duvidar, que o processo está acontecendo e por isso não precisa forçar. Você já conhece alguém assim? Ou já conheceu? Uma pessoa para quem as coisas parecem chegar não porque se esforça mais, mas porque carrega internamente uma qualidade de não urgência que cria espaço. Que não fica perseguindo resultados, mas fica presente no processo. E de alguma forma os resultados aparecem. Essa qualidade não é personalidade, não é sorte, não é circunstância, é estado, que pode ser praticado, que pode ser desenvolvido, que pode se tornar o chão a partir do qual você vive. Mas antes de continuar, é importante nomear algo sobre essa calma, porque ela é frequentemente mal entendida de uma forma que cria um novo tipo de problema. A calma que estamos descrevendo não é indiferença. Não é desapego da forma em que você não se importa com o resultado. Não é a paz de quem já desistiu de desejar. É a calma de quem deseja completamente, com toda a clareza e toda a intensidade do desejo genuíno, mas sem a ansiedade de que pode não chegar, sem o medo de que o tempo está correndo, sem a urgência que transforma o processo em sofrimento. É a diferença entre um arqueiro que está completamente focado no alvo, respiração controlada, atenção total, presença plena, e um arqueiro que está com os músculos tensos, os pensamentos acelerados, o medo do erro distorcendo cada movimento. Os dois querem acertar, mas apenas um está no estado que permite acertar. E esse estado não é alcançado suprimindo o desejo. É alcançado aprofundando a confiança de que o processo está funcionando, que a direção está certa, que o que está sendo construído é real, mesmo antes de ser visível. Essa confiança não é fé cega. É uma confiança que se desenvolveu a partir de ter experimentado o processo funcionando, mesmo que em formas pequenas, mesmo que em áreas diferentes da que você está trabalhando agora. Você tem evidência de que mudança é possível, de que estados podem mudar, de que realidades podem se transformar. Use essa evidência. Deixe-a ser o chão da confiança. E a partir desse chão, a urgência perde a força que tinha. E sem a urgência, com a calma confiante como estado, o processo tem espaço para acontecer da forma que precisa acontecer. Não da forma que você forçou, da forma que, olhando para trás, vai parecer exatamente certa. Tem um grupo de pessoas, silencioso, distribuído, sem sinalização exterior, que chegou a um ponto específico no próprio processo de se entender. Um ponto onde parar de fingir não era mais uma opção real. Não foi dramático, não veio com anúncio, veio com a qualidade suave, mas irreversível de algo que não pode ser desfeito depois de visto. Como quando você percebe a forma de um animal numa nuvem, e depois que vê, não consegue mais ver só nuvem. A imagem continua lá, mas a percepção não consegue voltar para onde estava antes de ver. Onde a velha história sobre si mesmo, a de que precisa de mais tempo, de mais circunstâncias melhores, de mais prova antes de agir, de mais evidência antes de acreditar, começou a parecer exatamente o que sempre foi. Um padrão, não uma verdade. Um padrão que foi útil em algum momento. Um padrão que serviu como proteção, como forma de gerenciar a expectativa, como jeito de não se machucar antecipando demais. Um padrão que aprendeu que a dor de não ter esperado o suficiente era pior do que a dor de nunca ter tentado completamente. Mas um padrão repetido, aprendido, automático, e não uma lei sobre como as coisas são. Essas pessoas não são especiais. Não são iluminadas no sentido de terem chegado a algum estado permanente de paz ou clareza que as diferencia dos outros. Não têm circunstâncias melhores. Não tiveram vidas mais fáceis. Não passaram por transformações dramáticas visíveis de fora. Apenas chegaram a um ponto específico, cada uma no seu tempo, pela sua própria rota, onde a velha forma de existir parou de funcionar mais do que a alternativa assustava. Onde o custo de continuar fingindo ficou maior do que o custo de começar a ser honesto sobre o que realmente estava acontecendo, sobre o que realmente queriam,
sobre onde realmente estavam. E a partir dessa honestidade, não da perfeição, não da certeza, apenas da honestidade, começaram a fazer pequenas escolhas diferentes. A habitar estados diferentes por períodos pequenos, a encontrar pontos de acesso reais ao que queriam cultivar, em vez de performances do que queriam parecer. Não no dia seguinte, isso produziu resultados visíveis. Não na semana seguinte, mas de forma que, olhando para trás alguns meses depois, tornava impossível reconhecer o ponto de partida, como se a distância percorrida não pudesse ter acontecido no tempo que havia passado. Você já passou por esse ponto de reconhecimento, provavelmente mais de uma vez. Em algum momento da sua vida, você já esteve exatamente nessa beira, onde a velha história não estava mais funcionando e a nova ainda não tinha forma clara. E você fez o que fez naquele momento. Às vezes, era a escolha que, olhando para trás, abriu algo. Às vezes, era o recuo que, olhando para trás, fechou algo que não precisava ter fechado. Mas você está aqui, e aqui é diferente de onde estava. E isso não é acidente. E nomear isso, dar palavras ao que você já estava vivendo, tem mais poder do que parece. Porque nomeado, você pode reconhecer. E reconhecido, você pode escolher com mais consciência. Tem um vídeo aqui que entra nessa mesma camada, mais devagar, de um ângulo completamente diferente. Não sei se é o momento certo para você agora, mas se o que está sentindo enquanto acompanha isso pede mais espaço, mais profundidade, outro ponto de entrada no mesmo território, ele está lá. E deixei uma coisa nos comentários fixados também. Não é atalho, não é fórmula, não é a versão rápida de nada. É continuação, para quem quer seguir por esse caminho com mais do que um vídeo oferece. Aqui o roteiro precisa respirar, porque você acabou de subir o primeiro pico, e antes de subir o segundo, é preciso que o que chegou até aqui assente. Não que seja resumido ou explicado de novo, que assente. Existe algo que acontece no corpo quando uma ideia deixa de ser ideia e começa a ser verdade. Não é dramático, é mais como um assentamento, como quando você finalmente encontra o jeito certo de sentar numa cadeira desconfortável. Não mudou a cadeira, mas algo se ajustou internamente e agora está diferente. A posição é a mesma. A qualidade da presença mudou. Você provavelmente passou por isso mais de uma vez enquanto acompanhava esse roteiro até aqui. Um ponto específico, onde o que estava sendo dito parou de ser conteúdo e começou a ser reconhecimento. Onde o corpo fez algo levemente diferente, talvez uma respiração mais funda, talvez uma pequena pausa interna, talvez aquela qualidade específica de quietude que aparece quando algo verdadeiro é nomeado na sua presença. Não descarta isso. Esses pontos de reconhecimento são dados reais. São informação sobre onde você está no processo, sobre o que já é verdade para você no nível corporal, não apenas intelectual. E quanto mais você aprende a notar e confiar nesses pontos, em vez de descartar como reações passageiras, em vez de imediatamente analisar e categorizar, mais eles começam a guiar o processo de formas que nenhuma técnica consegue. A bússola mais confiável que você tem não é o conhecimento acumulado, é a qualidade do reconhecimento quando toca o que é verdade. E você acabou de tocar algo, mais de uma vez. Agora vamos falar de algo que raramente é nomeado com honestidade. Existe uma forma de estar no processo de transformação que parece certa, mas não está funcionando. E ela é especialmente difícil de identificar porque parece comprometimento genuíno, parece esforço real, parece dedicação. É a forma onde você está fazendo tudo certo externamente. As práticas, as reflexões, as conversas, o conteúdo. Mas o estado interno não está mudando de verdade. Está sendo gerenciado, está sendo monitorado, está sendo performado para si mesmo. E a diferença entre estar realmente no processo e estar gerenciando a aparência de estar no processo é uma diferença que só existe no nível da experiência interna privada. Ninguém de fora consegue ver. Às vezes você mesmo não consegue ver, porque a mente que gerencia e a mente que percebe genuinamente, às vezes, são tão parecidas que é difícil distinguir. Mas o corpo sabe. O corpo sabe quando o estado é real e quando é gerenciado.
quando a calma é genuína e quando é controlada, quando a confiança está presente e quando está sendo sustentada por esforço de vontade. E o campo, a realidade probabilística que você está colapsando, também sabe, porque ele não responde à performance, só responde ao estado real. Essa não é uma acusação. É apenas uma observação que pode ser útil para alguém que está tentando com toda a sinceridade e ainda assim não está vendo o resultado que esperaria ver. Porque às vezes, o próximo passo não é mais esforço, é mais honestidade. Honestidade sobre onde o estado real está. Não onde você quer que esteja, não onde sente que deveria estar, mas onde genuinamente está agora. E a partir dessa honestidade, encontrar o ponto de acesso real ao estado que você quer cultivar, mesmo que seja menor do que você imaginou, mesmo que seja mais simples do que parecia necessário. O ponto de acesso real é sempre melhor que o estado gerenciado perfeito. Tem algo que acontece quando você para de tentar parecer diferente para si mesmo e começa a simplesmente ser honesto sobre onde está. Um relaxamento, não de resignação, de autenticidade. E desse relaxamento, paradoxalmente, o acesso ao estado que você quer cultivar fica muito mais próximo, porque não está mais sendo bloqueado pelo esforço de gerenciar a distância entre onde você está e onde quer estar. Está apenas onde está. E a partir daí, com honestidade e sem julgamento, pode começar a se mover. A honestidade sobre o ponto de partida não limita o destino, libera o caminho. Agora vamos descer mais um nível. Porque até aqui falamos sobre estado, sobre frequência, sobre o observador. Mas há algo mais concreto que precisa ser nomeado, algo que acontece no nível do corpo, da identidade, do que você acredita ser verdade sobre si mesmo a cada momento. Quando você diz, eu sou uma pessoa ansiosa, você não está descrevendo uma característica permanente como a cor dos seus olhos. Você está descrevendo um padrão que foi repetido durante tempo suficiente para se tornar familiar. Familiar o suficiente para parecer você. Familiar o suficiente para que seu sistema nervoso o trate como a versão padrão, como o que é real, como o que precisa ser protegido e mantido. Mas familiar não é o mesmo que verdadeiro. O cérebro não distingue entre o que é inerente e o que é repetido. Ele apenas fortalece o que é ativado com frequência. E isso significa, e essa é uma das descobertas mais radicais e menos digeridas da neurociência moderna, que qualquer padrão pode ser desaprendido. Qualquer estado, por mais enraizado que pareça, pode ser substituído por outro se você criar as condições certas com consistência suficiente. O que você é não é fixo, é frequente. A frequência pode mudar. Isso não acontece com esforço de vontade, não acontece com força bruta de autodisciplina. Acontece quando você encontra, no estado que quer habitar, algo genuíno, algo que o corpo pode reconhecer como real, não apenas como performance, e começa a acessar esse algo com regularidade suficiente para criar espessura. E genuíno é a palavra-chave. Porque há uma diferença enorme entre fingir um estado emocional, sobrepor afirmações positivas sobre um estado negativo sem mudar o negativo e encontrar pontos de acesso reais ao estado que você quer cultivar. Situações, memórias, perspectivas, formas de ver o que já existe, que genuinamente produzem no corpo uma sensação de maior inteireza, de maior segurança, de maior capacidade. Você não precisa fingir que tudo está ótimo. Você precisa encontrar onde, mesmo que em pequenos pontos, a versão de você que você quer ser já existe. E partir daí, existe uma zona de transição que quase ninguém fala sobre e que é precisamente onde a maioria das pessoas desiste sem saber por quê. É o espaço entre o estado antigo e o estado novo, onde o antigo já não é tão confortável, porque você o viu com clareza suficiente para que seja difícil se identificar completamente com ele. Mas o novo ainda não é familiar o suficiente para ser automático. É um entre-lugar e é desconfortável de uma forma específica. Não a dor clara de uma crise, não o sofrimento visível de uma perda, mas uma desorientação sutil, uma sensação de que o chão não está completamente sólido.
de que você não sabe exatamente quem está sendo agora, porque o que era já não serve, mas o que vai ser ainda não chegou. E é exatamente nesse ponto, nessa zona de desorientação sutil, que a maioria das pessoas recua, não porque desistiram do que querem, mas porque o desconforto do entre-lugar parece sinal de que algo está errado, parece evidência de que a direção está equivocada, parece o tipo de coisa que deveriam evitar, não atravessar. Mas não é. É o sinal de que algo real está acontecendo. O desconforto da transição não é problema, é processo. É a sensação de um sistema nervoso sendo realinhado, de vias neurais antigas perdendo espessura enquanto novas ganham, de um padrão sendo interrompido antes que o substituto se solidifique o suficiente para ser suporte. Esse desconforto tem nome em antropologia e em psicologia: liminaridade. O espaço liminar, o entre-lugar, é onde toda transformação real acontece. Não antes, não depois. Durante, no meio, na zona onde o passado já foi e o futuro ainda não chegou. E a capacidade de permanecer nesse espaço sem recuar para o familiar, sem usar o desconforto como desculpa para voltar ao que conhece, é o único trabalho real que existe nesse processo. Não é disciplina, é tolerância ao novo antes de ele se tornar familiar. Vamos parar aqui por um momento, não para resumir, para respirar de dentro. Você está percorrendo um território que não é novo para você. É um território que você já estava atravessando, com ou sem as palavras certas, às vezes com mais clareza, às vezes com menos, às vezes sentindo que estava na direção certa e às vezes sentindo que havia perdido o fio. E o que é importante perceber, não como consolo, mas como fato, é que esse processo não é linear. Não vai de um ponto A para um ponto B em linha reta, vai em espiral. Você revisita os mesmos territórios, mas de alturas diferentes. O que parecia difícil de ver da primeira vez, começa a parecer óbvio da terceira. O que parecia intelectual, começa a se tornar corporal. E cada vez que você volta a um reconhecimento já familiar, mas agora de um nível mais fundo, isso não é repetição, é aprofundamento. A espiral sobe, e subir em espiral significa que onde você está agora, mesmo que ainda sinta que há muito caminho pela frente, já é um ponto mais alto do que onde estava antes. Você já está vendo mais longe do que via. Você já está reconhecendo padrões que antes eram invisíveis. Você já está tendo conversas internas que antes não eram possíveis, porque você ainda não tinha o vocabulário para as ter. Isso é progresso, mesmo que não pareça progresso quando você está dentro dele, especialmente quando você está dentro dele. Agora o ponto mais profundo de tudo que estamos percorrendo. Existem versões de você que já existem, não no futuro, agora. A versão de você que tem o que deseja, que vive naquela realidade que ainda parece distante, não está esperando por você num tempo diferente, no fim de uma jornada que você ainda não completou. Está existindo agora, numa frequência paralela, tão real quanto você, tão presente quanto você. Apenas numa frequência que você ainda não aprendeu a sintonizar de forma consistente. E a distância entre onde você está e onde essa versão está não é medida em tempo, não é medida em esforço, não é medida em merecimento, é medida em estado. A analogia mais precisa que existe para isso é a do rádio. Quando você liga o rádio e o dial está em 86.7, você ouve o que está transmitindo em 87.7. O sinal de FM 98.5 não vai existir no futuro. Já existe agora, no mesmo espaço, na mesma sala, passando pelo mesmo ar. Mas se o seu aparelho está sintonizado numa frequência, ele não capta outra. Não porque a outra não exista, mas porque você não está nela. Você não pode ouvir o que não está sintonizado. E você não pode viver o que não está sendo. O que a maioria das pessoas chama de manifestação, e que às vezes vira um conceito tão diluído que perde todo o peso real. É apenas isso, o processo de sintonização. De aprender através de prática consistente e emoção real a habitar a frequência da versão de você que já existe. De tornar esse estado tão familiar que ele se torna o chão, e a realidade externa, como um espelho com atraso, começa a refletir esse novo chão. Não como mágica, como física aplicada à experiência humana. Tem algo que acontece com algumas pessoas,
e que talvez esteja acontecendo com você agora enquanto acompanha isso, que é diferente de simplesmente ouvir algo interessante. É reconhecimento, não concordância, não aprendizado. Reconhecimento, a qualidade específica de quando algo de fora nomeia algo que já estava dentro, como quando alguém descreve exatamente o que você estava sentindo, mas não conseguia formular. E o alívio que vem com isso não é o alívio de aprender algo novo, é o alívio de não estar mais sozinho com algo que você estava carregando sem nome. Você provavelmente tem isso, esse saber interno que precede o que você consegue explicar, esse radar que detecta antes de poder justificar. Essa sensação de direção que às vezes discorda completamente do que parece racional ou seguro. E provavelmente passou anos tentando calibrar isso. Às vezes confiando demais e se machucando, às vezes desconfiando demais e perdendo o que poderia ter acessado. Num movimento de vai e vem com seu próprio saber. O que estamos tocando agora não é aprender a confiar na intuição. É algo mais fundamental do que isso. É entender de onde essa intuição vem. E por que, quando você está alinhado, ela é mais confiável do que qualquer análise racional. E por que, quando você está desalinhado, ela fica distorcida. Não porque seja falsa, mas porque está passando por um filtro que a deforma. O filtro é o estado emocional crônico. Quando você está num estado crônico de medo, de inadequação, de urgência, a informação do campo que você acessa também passa por esse filtro, fica colorida por ele. O que deveria ser sinal de direção vira ansiedade amplificada. O que deveria ser sinal de parar vira procrastinação justificada. O que deveria ser sinal de agir vira impulsividade disfarçada de intuição. Mas quando o estado se limpa, quando você começa a habitar algo mais próximo da coerência interna, a mesma capacidade de perceber, de saber antes, de detectar a direção, começa a operar com uma clareza que não tinha antes. Não porque a capacidade mudou, porque o filtro mudou. Isso é o que as tradições contemplativas chamam de discernimento. Não regras para decidir, não lógica aplicada, mas a capacidade de perceber com clareza quando o estado interno está limpo o suficiente para que a percepção seja confiável. E o estado limpo não é atingido uma vez e mantido para sempre. É praticado, revisitado, recalibrado. É o trabalho real. Existe uma dimensão disso que é especificamente sobre tempo e que raramente é abordada com a precisão que merece. A maioria das pessoas tem uma relação com o tempo que os coloca invariavelmente no passado ou no futuro. No passado, através de ruminação, revisitar o que deveria ter sido diferente, carregar o peso do que não foi, deixar o que aconteceu, colorir a leitura do que está acontecendo. No futuro, através de antecipação ansiosa, projetar o que pode dar errado, simular os cenários difíceis, viver mentalmente num ponto que ainda não existe enquanto o presente escapa. E o presente? O único ponto onde qualquer mudança real pode acontecer, o único lugar onde o estado pode ser praticado, onde a coerência pode ser acessada, onde a frequência pode ser habitada, fica reduzido a um ponto de passagem entre o passado que carregam e o futuro que temem, não como filosofia abstrata, como experiência literal. Tente se lembrar dos últimos dias. Quantos momentos você estava completamente no que estava fazendo, sem o passado puxando, ou o futuro antecipando, sem a voz interna comentando, avaliando, comparando? Provavelmente poucos, e esse é exatamente o ponto onde tudo que estamos percorrendo se torna prático, porque a sintonização, o processo de habitar a frequência da versão de você que já existe, só pode acontecer no presente, não como afirmação sobre o passado, não como projeção sobre o futuro, como estado real agora neste momento. O presente é o único canal de acesso à frequência que você quer habitar, e quanto mais você está no presente, não como técnica de mindfulness, mas como estado natural de coerência interna, mais clara fica a sintonização, mais limpa fica a percepção, mais inevitável parece a direção. Existe algo que a ciência cognitiva chama de viés de confirmação e que opera a um nível muito mais fundamental do que as pessoas normalmente percebem. O cérebro não processa a realidade de forma neutra.
Ele processa a realidade através de filtros construídos a partir das experiências passadas, das crenças formadas, dos estados emocionais habituais. Esses filtros determinam o que entra na consciência e o que fica de fora, o que é registrado como relevante e o que é descartado como ruído de fundo. Se você acredita que as oportunidades são raras, você vai registrar as que perdeu e ignorar as que estão presentes. Se você acredita que as relações são difíceis, você vai notar os sinais de dificuldade e filtrar os de facilidade. Se você acredita que merece apenas um certo tipo de vida, você vai perceber como confirmações tudo que se encaixa nesse nível e como exceções aberrantes tudo que vai além. Não porque está sendo pessimista, não porque está sabotando conscientemente, mas porque o sistema funciona para confirmar o que já está instalado como verdade. E o que está instalado como verdade veio, na maior parte, de experiências que você não escolheu ter, em momentos onde você não tinha o discernimento para processar de forma diferente. Veio de como um adulto significativo te tratou quando você tinha 7 anos, de como você foi visto num ambiente que não sabia te ver, de como interpretou uma rejeição que nunca foi sobre quem você é, mas que pareceu ser. Não é culpa, é arquitetura, e a arquitetura pode ser reformada, não demolida e reconstruída do zero. Isso é o que a maioria das pessoas tenta fazer, e é por isso que não funciona, porque você não pode demolir o que está sustentando tudo enquanto ainda está dentro, mas pode reformar, pode adicionar estruturas novas que, com o tempo, se tornam tão fundamentais quanto as antigas, e as antigas começam a parecer menos centrais. É um processo, é gradual, é não linear, mas é completamente possível. E é exatamente o que está acontecendo quando você começa a praticar estados diferentes dos habituais, com consistência e com carga emocional genuína. Vamos falar de algo que vai soar simples e que, por isso, é subestimado de uma forma que é quase trágica. A qualidade da atenção que você traz para a sua própria experiência interna, não o que você pensa sobre sua experiência, não a narrativa que você constrói, mas a atenção direta, pré-verbal, ao que está acontecendo no corpo e no campo emocional momento a momento. A maioria das pessoas tem uma relação com a própria experiência interna que é completamente mediada por pensamento. Elas pensam sobre o que estão sentindo, interpretam, categorizam, julgam, e nesse processo de mediação constante ficam a um passo de distância da própria experiência real. E é nessa distância, nesse gap entre a experiência e o pensamento sobre ela, que a maioria dos padrões opera sem ser vista. É ali que o estado emocional crônico se mantém, porque nunca é encontrado diretamente, apenas descrito de longe. Mas quando você aprende a trazer atenção direta, não análise, não julgamento, não narrativa, mas presença simples ao que está acontecendo no corpo, ao que está presente no campo emocional, ao que está se movendo antes de ter nome, algo muito específico acontece. O padrão se torna visível. E quando um padrão se torna visível, realmente visível, não apenas intelectualmente reconhecido, mas sentido com toda a concretude da experiência direta, ele começa a perder a automaticidade. Porque a automaticidade depende de invisibilidade. O que está no sombra opera no automático. O que traz à luz começa a requerer uma escolha ativa para continuar. Isso não resolve tudo. Não é suficiente por si só, mas é o começo de tudo. Ver claramente o que está operando, sem julgamento, sem urgência de mudá-lo imediatamente, apenas com a atenção direta e honesta de reconhecer o que está ali, é o primeiro passo que torna todos os outros possíveis. Existe um paradoxo sobre identidade que é talvez o mais difícil de trabalhar, precisamente porque o ego, por definição, resiste a qualquer coisa que ameace sua estabilidade. O paradoxo é esse: para se tornar a versão de você que quer ser, você precisa, em algum nível, soltar quem acredita ser agora. Não dramaticamente, não de forma que exija crise ou ruptura, mas soltar, ou pelo menos afrouxar, a identificação rígida com o conjunto de características, crenças, reações e histórias que você chama de eu. E isso é difícil, porque o ego, esse centro narrativo que organiza a identidade,
está evolutivamente projetado para a autopreservação, para manter a consistência, para confirmar o que já está instalado. Qualquer ameaça à estabilidade da identidade é processada pelo sistema nervoso como ameaça real, com as mesmas respostas biológicas de medo, resistência e defesa que qualquer ameaça física. É por isso que crescer é desconfortável, não porque a direção seja errada, mas porque qualquer expansão real da identidade requer que o ego solte algo que estava segurando como base, e o ego não gosta disso. A resistência que você sente quando tenta habitar um estado diferente, a sensação de que é artificial, de que não é você, de que está fingindo, não é a voz da autenticidade te dizendo para parar. É o ego te puxando de volta para o conhecido antes que o novo se torne estável o suficiente para ser o novo normal. Reconhecer isso, não como conceito, mas como sensação real quando ela aparecer, é o que permite atravessá-la sem confundir com sinal de que está errado. A resistência não é errada. É parte do processo. Atravessá-la com consciência, sem drama, sem urgência, simplesmente reconhecendo, aqui está a resistência, e continuando mesmo assim, é o trabalho. Existe algo sobre a natureza do desejo que raramente é nomeado com precisão. O desejo genuíno, não o desejo de compensação, não o desejo de preencher uma ausência, não o desejo de provar algo, tem uma qualidade específica que você pode reconhecer quando está presente. É expansivo, não compulsivo. Expansivo significa que o desejo te amplia. Quando você se conecta com ele, você se torna mais, não menos. Há mais energia, não menos. Há mais clareza, não mais confusão. Há uma sensação de que esse desejo está na direção de quem você está se tornando, não de quem você não é. Compulsivo significa o oposto. Quando você se conecta com ele, há uma qualidade de urgência, de necessidade, de que sem isso você está incompleto. Há ansiedade embutida. Há a sensação de que o desejo te diminui quando não está sendo satisfeito. A maioria das pessoas trata esses dois tipos de desejo como se fossem a mesma coisa, mas eles têm direções completamente diferentes. O desejo expansivo é um indicador de frequência. Ele aponta para a versão de você que está se tornando. Seguir esse desejo, não de forma compulsiva, mas de forma que honra a expansão que ele aponta, é seguir a direção do próprio crescimento. O desejo compulsivo é um indicador de estado emocional. Ele aponta para o que falta, para o que dói, para o que ainda não foi curado. Seguir esse desejo sem reconhecer de onde vem é alimentar o estado de falta em vez de transformá-lo. A diferença não é no objeto do desejo, é na qualidade interna do desejo enquanto você o sente. E aprender a distinguir, não pela análise, mas pela qualidade corporal, pela textura emocional, é um dos discernimentos mais práticos e mais transformadores que existe. Existe um ponto nesse processo, e você pode estar nele agora, ou pode ter estado nele antes, ou pode chegar nele depois, onde a sensação é de quase, de que está muito próximo de algo que ainda não chegou completamente à superfície, de que há uma compreensão se formando que ainda não tem palavras, que você sente como pressão, como tensão produtiva, como algo prestes a colapsar em clareza. Fica nesse lugar um momento. Não tenta resolver. Não tenta articular o que está se formando antes que esteja pronto. Só deixa a pressão existir, porque essa pressão é o processo de uma realidade nova, chegando ao limiar da consciência. É assim que o reconhecimento mais profundo aparece, não como ideia que você pensa, como verdade que chega de baixo para cima, do corpo para a mente, não da mente para o corpo. E quando chega assim, quando é o corpo que sabe antes da mente formular, é o tipo de mudança que fica, que não pode ser desfeito por um dia ruim ou por uma semana difícil, que está instalado de uma forma que a análise intelectual nunca instala. O que você deseja não é separado de quem você é. Isso parece óbvio dito assim, mas a implicação real é mais radical do que parece à primeira leitura. Se o que você deseja não é separado de quem você é, se o desejo genuíno é uma expressão da sua consciência em direção à sua própria expansão, então, buscar o que deseja
não é perseguir algo externo, é um ato de reconhecimento de si mesmo, e não conseguir o que deseja, quando é desejo genuíno, quando aponta para a expansão e não para a compensação, não é fracasso externo, é distância interna, entre quem você está sendo agora e quem esse desejo aponta que você está se tornando. Não como julgamento, como mapa. A distância é informação. Aponta onde está o trabalho, aponta onde está a frequência que ainda não foi habitada com consistência suficiente, aponta onde está o estado que ainda não aterrissou completamente no corpo. E quando você lê a distância como mapa em vez de como fracasso, tudo muda na qualidade da relação com o que ainda não chegou. Não como consolo, como orientação real. Existe uma qualidade de certeza que não vem de evidência. A maioria das pessoas espera ter certeza depois de ver o resultado. Espera a confirmação para então acreditar. E essa lógica parece completamente razoável, porque é exatamente como o pensamento científico opera. Hipótese, evidência, conclusão. Você não conclui antes de ver os dados. Mas existe uma forma de certeza que é diferente disso, que não vem de dados, que não vem de evidência acumulada, que vem de um nível mais fundo do que o pensamento consciente. É a certeza que você sente quando está exatamente na direção certa, mesmo antes de qualquer resultado confirmar isso, quando algo interno assente, quando a direção parece inevitável em vez de esperançosa. Essa certeza não é wishful thinking, não é autoconvencimento, não é supressão de dúvida, é a qualidade do estado de alinhamento. Quando o que você pensa, o que você sente e o que você acredita profundamente sobre si mesmo estão todos apontando para o mesmo lugar, há uma qualidade de saber que emerge disso, não baseada em lógica, baseada em coerência. E quando você aprende a reconhecer essa qualidade, a distinguir a certeza do alinhamento da certeza forçada da negação, você tem acesso a uma informação que nenhum resultado externo consegue dar. Você sabe quando está no caminho certo antes de ver qualquer evidência de que está. Esse saber antes é o que mencionamos no começo, o que chega antes. E percorremos um longo caminho para chegar de volta aqui, mas de uma posição completamente diferente. Não como questão, como reconhecimento. Você já sabia isso, sempre soube. Agora, há um ponto sobre manifestação que ninguém fala porque parece paradoxal demais, mas é o mais honesto. Quando o alinhamento está realmente acontecendo, quando o estado interno está genuinamente mudando, quando a frequência está realmente se estabilizando em algo novo, você começa a querer coisas diferentes. Não porque seus desejos foram suprimidos, mas porque, a partir de um estado de maior completude, a clareza sobre o que realmente quer aumenta, e nem sempre corresponde ao que você achava que queria de dentro do estado de falta. Às vezes, o que achava que queria era a versão compensatória de algo, o que seu sistema aprendeu a querer para preencher uma ausência. E quando a ausência se reduz, o desejo compensatório também se transforma. Isso não significa que você vai querer menos. Na maioria das vezes, você vai querer mais, mas de um tipo diferente, mais profundo, mais alinhado com quem está se tornando, mais na direção da expansão do que da compensação. E nesse ponto, manifestar deixa de ser um processo de conseguir o que falta e se torna um processo de expressar o que é uma posição completamente diferente de onde a maioria das pessoas começa. E é de lá que as coisas chegam de formas que parecem impossíveis de antecipar. Não porque foram conquistadas, mas porque correspondiam ao que você se tornou. Mas há um paradoxo aqui que precisa ser nomeado, e que, quando nomeado, tira um peso enorme de cima de quem está nesse processo. O paradoxo é, quanto mais você tenta sintonizar, mais difícil fica, porque tentar, no sentido de esforçar, de forçar, de perseguir com urgência, é o oposto do estado que você quer acessar. O estado que você quer acessar é o estado de quem já está lá, e quem já está lá não está tentando. Está sendo. Esse paradoxo é real, é vivido, e é exatamente onde a maioria das práticas de manifestação falham, porque transformam o processo em esforço, em técnica, em coisa que você faz durante 20 minutos de visualização e depois abandona enquanto volta ao estado habitual pelo resto do dia.
O que funciona não é a prática isolada. É a mudança de estado que se torna o pano de fundo, que deixa de ser algo que você acessa em momentos específicos e começa a ser a frequência a partir da qual você existe. Não acontece de uma vez. Acontece gradualmente, com cada pequena escolha de estado, com cada momento onde você percebe que recaiu no antigo e sem drama, sem autocrítica, sem urgência, volta. A frequência de retorno importa mais do que a duração da permanência. Deixa eu falar de algo muito concreto, porque há um risco real de tudo isso ficar num nível de abstração que não muda o corpo. E o que queremos é que mude o corpo. O que isso parece, na prática de um dia comum? Parece estar num engarrafamento e perceber que o estado habitual seria frustração, impaciência, a sensação de tempo sendo desperdiçado e deliberadamente encontrar naquele mesmo momento algo real para se conectar com um estado diferente, não fingindo que está tudo ótimo, não suprimindo a frustração, mas escolhendo com consciência real qual frequência vai habitar nos próximos 10 minutos. Parece receber uma notícia que normalmente geraria ansiedade, e antes de a ansiedade se instalar completamente como o estado dominante, fazer uma pausa. Não para suprimir, para observar com honestidade. Esse é o padrão automático. Qual é o estado que quero praticar aqui? E então, intencionalmente, dar 1 ou 2 passos na direção desse estado, não de forma perfeita, não de forma dramática, mas de forma real. Parece acordar de manhã, antes do celular, antes das obrigações, antes do ritmo habitual se instalar como o ambiente do dia, e por alguns minutos habitar intencionalmente o estado de quem é a versão de si mesmo que quer ser, não como visualização performática de resultados, como conexão genuína com algo que já existe em você, mesmo que ainda não seja o chão firme. Parece pequeno, parece insuficiente comparado com a magnitude do que você quer criar, mas é exatamente como o corpo aprende. Por repetição com carga emocional genuína, por acúmulo de momentos onde a frequência nova foi escolhida sobre a frequência automática, por uma consistência que não precisa ser perfeita, precisa ser real, e real é suficiente. Há pessoas que estão lendo isso, ouvindo isso, que já estão nesse processo sem saber que estão, que já começaram a fazer as escolhas de estado que descrevemos, que já estão na zona de transição desconfortável, interpretando o desconforto como sinal errado, quando é o sinal mais claro de que algo real está acontecendo. Se você se sente assim, no entre-lugar, sem o chão familiar, mas sem o novo chão ainda sólido, isso não é estagnação. É exatamente onde deveria estar para que a transição aconteça. O entre-lugar não é o lugar onde você falhou, é o lugar onde a transformação vive. E a capacidade de permanecer ali, de não recuar para o familiar e de não correr para frente com urgência, é o trabalho mais quieto e mais poderoso que existe. Não precisa de mais técnica, não precisa de mais informação, precisa de mais presença no processo que já está acontecendo. Se quiser deixar um sinal de que isso chegou, de que esse território é reconhecível, de que você se vê nisso, escreve nos comentários: eu já estava nesse caminho, não como declaração pública, como afirmação para você mesmo, como âncora de que o que está percorrendo é real, é seu e está acontecendo. Existe algo sobre a identidade que a maioria das conversas sobre mudança ignora e que é, talvez, o ponto onde tudo trava de forma mais consistente. A identidade não é apenas o que você acredita sobre si mesmo no nível consciente. É o que está instalado como verdade no nível do sistema nervoso. E há uma diferença enorme entre esses dois níveis. Uma diferença que explica por que as pessoas podem saber intelectualmente que são capazes, que são merecedoras, que têm o que é preciso, e ainda agir de formas completamente inconsistentes com esse saber. Porque o que está instalado no sistema nervoso não é o que você pensa que é o que foi repetido com carga emocional suficiente para criar uma memória de longo prazo. E a maioria dessas instalações aconteceu muito antes de você ter idade ou discernimento para questionar se eram verdadeiras. Um pai que ficava impaciente quando você cometia erros, não porque fosse mau, mas porque também estava sobrecarregado e não sabia agir diferente.
Pode ter instalado a equação: eu cometo erros e me torno um fardo. Isso não foi uma decisão consciente. Foi uma conclusão que o sistema nervoso de uma criança fez para dar sentido a algo que não conseguia entender de outra forma. Um ambiente escolar onde você não era bom no que era valorizado, mesmo que fosse extraordinário em coisas que o ambiente não sabia reconhecer, pode ter instalado: não sou suficientemente inteligente para o tipo de vida que quero. Outra conclusão que pareceu lógica naquele contexto e que o sistema aprendeu a tratar como fato. Um relacionamento que terminou de forma que pareceu confirmar um medo que você já tinha. Pode ter solidificado uma crença sobre o que merece ou o que é possível para você em conexão com outros. Nada disso foi escolhido. Nada disso é culpa de ninguém. Nem sua, nem das pessoas que estavam lá. Foi apenas como o sistema aprendeu a organizar o mundo para sobreviver nele. Mas agora é o chão. É o filtro através do qual você lê a realidade. É o que organiza o que você percebe, o que você espera, o que interpreta como ameaça ou oportunidade, o que aceita como possível para você e o que descarta como não sendo para você. E mudar a realidade externa sem mudar esse chão é como tentar pintar uma parede sem preparar a superfície. A pintura nova vai cobrir por um tempo, mas a estrutura embaixo não mudou. E mais cedo ou mais tarde, a pintura começa a ceder. O trabalho real é na superfície, no chão, no que está instalado como verdade no sistema nervoso. E isso não é trabalho de um insight, não é uma sessão que muda tudo. É exatamente o trabalho de repetição com carga emocional genuína, aplicado não à mudança de comportamento externo, mas à mudança do que está instalado no nível mais profundo. Como isso funciona concretamente? O sistema nervoso aprende por contraste, por experiências que diferem suficientemente do esperado para criar o que os neurocientistas chamam de erro de predição, o momento onde o que aconteceu não corresponde ao que o sistema previu, e esse gap produz a atualização do mapa. Quando o que acontece corresponde exatamente ao que o sistema previa, mesmo que seja negativo, mesmo que seja doloroso, não há aprendizado. Há apenas confirmação. O mapa permanece igual. Mas quando algo diferente do previsto acontece, quando uma expectativa de rejeição encontra aceitação, quando uma expectativa de fracasso encontra sucesso, quando uma expectativa de inadequação encontra competência genuinamente reconhecida, o sistema tem a oportunidade de atualizar o mapa. A oportunidade, não a garantia, porque a garantia depende de que você não interprete a experiência diferente através do filtro antigo. O filtro antigo tem uma capacidade extraordinária de reinterpretar evidências contrárias para que pareçam confirmação do mapa existente. Isso foi sorte. Isso vai mudar. Não sou realmente assim. Para que a experiência diferente atualize o mapa, você precisa de algo que raramente é ensinado: a capacidade de receber a evidência contrária, de deixar entrar, de não reinterpretar imediatamente pela estrutura antiga. E isso exige uma qualidade específica de atenção, não o pensamento sobre a experiência, mas a experiência direta dela. Sentir no corpo o que é ser reconhecido, ser bem-sucedido, ser capaz, sem imediatamente descontá-lo com a narrativa que o neutraliza. Essa capacidade de receber é talvez o ponto mais prático e menos falado de todo o processo. Existe algo sobre gratidão que raramente é dito com a honestidade que merece. Gratidão não é uma técnica para elevar a vibração. Não é uma prática para convencer o universo de que você é merecedor. Não é otimismo forçado sobre o que é difícil. Gratidão genuína, não performática, não na superfície, mas no nível do estado corporal real, é o estado emocional mais próximo do que chamamos de completude. É o estado onde o que está presente é suficiente, onde o que já existe tem valor real, onde não há gap entre o que é e o que deveria ser, porque o que é tem, em si mesmo, substância e significado. E quando você acessa esse estado com suficiente profundidade, ele muda o filtro, através do qual você processa a realidade. Não porque o que está faltando desaparece, mas porque o que está presente finalmente entra, com todo o peso e todo o valor que sempre teve,
mas que o estado de falta estava sistematicamente filtrando. A gratidão genuína não ignora o que falta, mas não deixa que o que falta seja maior do que o que está presente. E esse equilíbrio, estar completamente honesto sobre o que ainda não chegou enquanto completamente presente com o que já é a textura do estado a partir do qual as melhores criações acontecem. Uma última coisa sobre tempo, com a precisão que merece. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um mês e subestima o que pode fazer em um ano. Essa frase tem uma profundidade que raramente é explorada. O que ela aponta é que a mudança real, a mudança que vai para o nível do estado, do sistema nervoso, do que está instalado como verdade, não acontece em explosões de esforço. Acontece em consistência de direção ao longo de tempo suficiente para que o acúmulo se torne irreversível. E esse acúmulo é invisível por muito tempo. Por semanas, às vezes meses, a pessoa no processo real de mudança não consegue ver evidência externa de que algo está mudando. O exterior parece igual. As circunstâncias parecem iguais. Os padrões ainda aparecem. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Interpreta a ausência de evidência como prova de que não está funcionando. Mas o que está acontecendo é que o acúmulo ainda não atingiu o limiar de visibilidade. É como a água que aquece gradualmente. Por muito tempo, parece que não está mudando. É água, continua parecendo água, continua se comportando como água. E então, quando atinge o limiar, muda de fase completamente. O que era líquido se torna vapor. O que era gradual se torna de repente óbvio. O trabalho foi acontecendo o tempo todo. Não era visível porque ainda não tinha atingido o limiar. E o acúmulo não se perde quando você não consegue ver a evidência. Ele continua lá, continua crescendo, continua construindo em direção ao limiar, desde que você não desista antes de chegar lá. Agora, vamos fazer o que precisa ser feito nos últimos momentos disso. Não como resumo, mas como visão de cima. Como olhar para o território que percorremos e ver a forma completa que ele tem. A espiral inteira de um ponto alto o suficiente para ver onde começou, onde subiu, onde aprofundou e onde chegou. E onde continua. Você chegou aqui com alguma coisa. Talvez a sensação específica de que deveria ter chegado mais longe. Talvez o desejo que persiste apesar de toda a tentativa, toda a aplicação, todo o comprometimento sincero. Talvez a suspeita crescente de que havia algo no mecanismo que você não estava vendo, algo mais fundamental do que as técnicas que tentou, mais central do que as práticas que aplicou. Talvez simplesmente a qualidade de reconhecimento que aparece quando algo real está sendo nomeado, e que apareceu mais de uma vez enquanto você acompanhava isso. E o que percorremos juntos foi uma progressão específica, não circular, espiral. Você está olhando para o mesmo território que estava no começo, mas de um ponto mais alto. E de um ponto mais alto, a forma de tudo muda. Começamos com o momento de saber antes de saber. Esse reconhecimento que chega antes da linguagem, antes do pensamento, antes de qualquer justificativa racional. E fizemos uma pergunta que parece simples, mas que tem consequências enormes. E se esse saber não fosse antecipação? E se fosse memória? Memória não do passado, mas de algo que já existe numa frequência que ainda não aprendemos a habitar de forma consistente? E a partir dessa pergunta, a relação com o tempo começa a mudar. O futuro não como destino a ser conquistado, mas como frequência a ser sintonizada. O que você deseja, não como algo que ainda vai existir, mas como algo que já existe, numa versão de você que é tão real quanto a atual, apenas numa frequência diferente da atual. Essa é a primeira camada, e ela é necessária porque, sem ela, tudo o que vem depois parece técnica, parece truque, parece a mesma coisa com outro nome. Mas com ela, com essa mudança de paradigma sobre onde o que você deseja existe, tudo muda, a direção muda, o estado muda, a qualidade do movimento muda. Então descemos para o mecanismo, para o que acontece no corpo quando um estado emocional se torna crônico, para como o observador organiza a percepção ao redor do que habitualmente sente como verdade, para como o que você frequentemente é
produz a realidade que frequentemente experimenta, não de forma mística, mas de forma completamente explicável pela neurociência e pela física do campo quântico. E olhamos para onde a maioria das pessoas trava, na diferença entre entender intelectualmente e viver corporalmente, na lacuna entre a mente que processa em minutos e o corpo que precisa de repetição com carga emocional genuína para realmente aprender, e na zona de transição, o entre-lugar desconfortável onde o antigo já não serve e o novo ainda não é sólido, que a maioria interpreta como sinal errado quando é o sinal mais claro de que o processo está real e funcionando. Então chegamos à urgência e à calma confiante como seu oposto exato. A diferença entre tentar de dentro da falta, que retroalimenta a falta, e ser de dentro da completude, que retroalimenta a completude. Entre pedir o que falta e habitar o que já é. Entre mover de dentro da carência e mover de dentro da inteireza. Percorremos o paradoxo do ego, que resiste a qualquer expansão porque foi projetado para a autopreservação, e como reconhecer a resistência como parte do processo, em vez de como sinal de que está errado. Percorremos a diferença entre o desejo expansivo e o desejo compulsivo. Percorremos o que acontece quando você para de resistir ao que é e começa a trabalhar com o ponto de partida real em vez do imaginado. E chegamos ao ponto central de tudo. A versão de você que tem o que deseja não está no futuro esperando que você a alcance. Está numa frequência paralela, tão real quanto você. A distância entre você e ela não é medida em tempo, não é medida em esforço, não é medida em merecimento, é medida em estado. E o estado muda através de escolhas repetidas, pequenas, consistentes, com emoção genuína, não perfeitas, reais, não dramáticas, consistentes, não urgentes, presentes. E esse processo de mudança de estado não é novo para você. Você já fez isso antes sem saber que estava fazendo. Já transitou de estados que pareciam permanentes para estados que pareciam impossíveis. Já criou realidades que pareciam fora de alcance. O mecanismo sempre esteve operando. A diferença agora é que você o vê. E o que você vê, você pode escolher. Não perfeitamente, não sempre. Não sem recaídas no automático, mas com mais frequência do que antes. Com mais consciência do que antes. Com mais capacidade de reconhecer o padrão pelo que é. E de, naquele espaço de um segundo entre o estímulo e a resposta, fazer uma escolha diferente. Isso é suficiente. Sempre foi suficiente. A perfeição nunca foi o requisito. A direção é o requisito. E você está na direção certa. Não porque tudo está funcionando exatamente como quer, mas porque está percebendo o mecanismo com mais clareza do que percebia antes. E percepção mais clara produz escolhas mais conscientes. E escolhas mais conscientes produzem estados diferentes. E estados diferentes produzem realidades diferentes. A espiral sobe, sempre soube, mesmo quando você não conseguia ver a forma dela de dentro. Mas antes de terminar, tem uma coisa que precisa ser dita com clareza, porque sem isso, tudo que percorremos pode ser usado de uma forma que não serve. Esse processo não é sobre conseguir o que você quer, não fundamentalmente. É sobre se tornar alguém que vive a partir de um estado de maior inteireza, maior coerência, maior alinhamento com o que genuinamente é, e que, como consequência natural disso, cria uma realidade que corresponde a esse estado. A diferença parece sutil, mas é a diferença entre um processo que termina quando você consegue o que quer e um processo que continua indefinidamente porque sempre há uma versão mais íntegra de você acessível. E essa distinção importa porque determina o que você faz quando consegue o que queria. A maioria das pessoas consegue o que queria e imediatamente começa a querer a próxima coisa com a mesma urgência, a partir do mesmo estado de falta. E o ciclo continua, porque o estado de falta não foi transformado, foi temporariamente satisfeito. Mas quando o estado interno se transforma, quando a completude deixa de ser destino e começa a ser ponto de partida, o que você consegue não precisa preencher nada. Ele simplesmente corresponde ao que você é. E então você quer mais, sim,
mas a partir de expansão, não de compensação. É uma relação completamente diferente com o que você cria, e é de lá que as coisas chegam e permanecem, de formas que parecem impossíveis de antecipar de dentro do estado antigo. Existe algo que as tradições contemplativas sabem há milênios, que a ciência moderna está começando a articular em linguagem diferente. É que o ser humano não é uma entidade fixa, que existe num ambiente fixo e tenta sobreviver e progredir dentro dele. É um campo dentro de um campo. Você não está separado da realidade que experimenta. Você é uma parte ativa, participante, co-criativa da realidade que experimenta. O que você é, no nível mais fundamental do estado, da crença, da frequência emocional habitual, está constantemente em interação com o campo maior, constantemente contribuindo para o que se manifesta, constantemente recebendo de volta o reflexo do que está sendo emitido. Isso não é responsabilidade a ser carregada com culpa. Não é a ideia de que tudo que acontece de ruim é sua culpa porque você atraiu. Essa é a versão distorcida e perigosa de uma ideia real. A versão real é mais quieta. É que você tem muito mais participação no que você experimenta do que provavelmente imagina. Não controle absoluto. Participação real. E essa participação não acontece no nível das ações externas. Acontece no nível do estado interno. O que você é, profundamente, consistentemente, habitualmente, isso participa, isso contribui, isso cocria. E por isso, a transformação do estado interno não é trabalho espiritual de luxo para quem tem tempo. É o trabalho mais prático e mais fundamental que existe. É o que determina a qualidade de tudo o que vem depois. Não porque o mundo é criado apenas pela sua mente. Essa é a versão simplificada demais. Mas porque a qualidade do observador que você é determina o que você vê, o que você busca, o que você constrói, o que você aceita, o que você recusa. E essas escolhas, invisíveis na maioria das vezes, automáticas na maioria das vezes, mas absolutamente reais, constroem a realidade que você vive. Mudar o observador é a única alavanca que move tudo ao mesmo tempo. Tem algo sobre caminhos que precisa ser dito, porque vivemos numa época onde a quantidade de caminhos disponíveis pode paralisar tanto quanto a ausência deles. Há mais informação disponível sobre autodesenvolvimento, espiritualidade, neurociência, psicologia e física quântica do que qualquer geração anterior teve acesso. Em qualquer plataforma, em qualquer hora, você pode encontrar conteúdo sobre exatamente o que estamos percorrendo, e sobre centenas de variações do mesmo território. E, paradoxalmente, toda essa disponibilidade pode criar um estado que é o oposto do que promete. Um estado de busca permanente, de acumulação constante de entendimento, de movimento de um framework para outro, sem que nenhum deles realmente aterrize no corpo. Porque o que transforma não é entender mais, é aprofundar menos. É pegar o que chegou como reconhecimento real, não como informação intelectual, mas como algo que o corpo reconheceu como verdadeiro, e trabalhar com isso, aprofundar isso, deixar isso aterrissar de uma forma que produza mudança real na qualidade do estado, não apenas na riqueza do entendimento. A tentação de buscar mais conteúdo quando a mudança real ainda não aconteceu é real, e ela se disfarça de curiosidade genuína, de vontade de aprender, de abertura espiritual. Mas, na maioria das vezes, é uma forma mais sofisticada de evitar o desconforto real do processo, que não está em entender, mas em fazer. O que transforma não é o próximo vídeo, é o que você faz com o que chegou neste. E tem uma forma de usar o que chegou aqui que é muito mais simples do que parece. Pega uma coisa, uma só. O reconhecimento que chegou com mais força enquanto você acompanhava isso, o ponto que fez o corpo reagir de uma forma específica, que produziu aquela qualidade de isso, exatamente isso. E trabalha com essa uma coisa por um período de tempo real. Não tenta aplicar tudo simultaneamente. Não tenta transformar o estado inteiro de uma vez. Pega essa uma coisa e encontra onde ela já está presente na sua vida, mesmo que em forma pequena, mesmo que em forma imperfeita, mesmo que só em momentos específicos. E a partir desse ponto onde já existe,
expande, porque o que não existe não pode ser expandido, mas o que existe pode ser cultivado. E cultivar o que já existe é infinitamente mais eficiente do que criar do zero o que ainda não existe. Você tem mais do que pensa, mais do que sua visão habitual te permite ver, mais estado de completude, mais momentos de coerência, mais pontos de acesso ao que quer habitar do que o filtro habitual registra. O trabalho começa com ver o que já está lá, e então expandir a partir daí, não de uma vez, não com urgência, com a consistência quieta de quem sabe que está na direção certa, e que a direção certa, com tempo suficiente e com presença real, produz exatamente o que sempre deveria ter produzido. O que você é vai criar o que você vive. Sempre foi assim. Agora, você apenas sabe que sabe. Se isso chegou de um jeito que produziu algo mais do que entendimento, se produziu reconhecimento, se produziu aquela qualidade de eu já sabia isso e não sabia que sabia, deixa nos comentários. Eu já estava nesse caminho. Não para mim, para você. Como afirmação de algo que já está em movimento dentro de você. Mas há algo que não foi dito ainda. O mais quieto de tudo. Esse processo não foi inventado por nenhum campo de estudo. Não foi descoberto por nenhuma tradição específica. Não surgiu de nenhuma revelação particular. É o processo que você já conhece, porque é o processo através do qual você já cresceu, já mudou, já se transformou de formas que, olhando para trás agora, parecem impossíveis de ter acontecido sem que você soubesse como as fazer. Você já fez isso antes, não com essa linguagem, não com essa clareza consciente. Mas você já transitou de um estado para outro que parecia impossível de dentro do estado anterior. Já se tornou alguém que não conseguia imaginar sendo a partir de onde estava. Já criou realidades que pareciam completamente fora de alcance, até que de repente eram o chão normal da sua vida. Isso não foi acidente, não foi sorte. Foi exatamente o mecanismo que estamos nomeando agora, operando sem que você soubesse que estava operando, sem linguagem para nomear o que estava fazendo, sem clareza sobre como o processo funcionava. A única diferença entre o que aconteceu nesses momentos de transição que você já viveu e o que pode acontecer conscientemente agora é que agora você pode perceber o processo enquanto está dentro dele, pode reconhecer o que está fazendo, pode escolher deliberadamente o que antes acontecia de forma inadvertida, e deliberado com compreensão, com a clareza real do mecanismo, com a consciência de onde você está no processo, com a capacidade de reconhecer a resistência sem confundi-la com sinal de que está errado, é infinitamente mais eficiente do que inadvertido sem perceber. Não porque vai ser mais fácil, mas porque você vai poder permanecer no processo mais tempo. Vai poder reconhecer a zona de transição pelo que ela é, em vez de recuar dela. Vai poder distinguir o desconforto do crescimento, do desconforto do desvio. E essa distinção, saber quando permanecer e quando recalibrar, é o discernimento mais valioso que existe. Existe algo sobre silêncio que vale nomear agora, no final. Não o silêncio de não ter nada a dizer. O silêncio de quando você sabe algo tão completamente que não precisa mais articular. Quando a verdade desceu do nível da linguagem para o nível do corpo. Quando não está mais sendo processada, está sendo vivida. Esse tipo de silêncio aparece em momentos muito específicos do processo de transformação. Quando uma camada colapsa. Quando uma identidade antiga é solta de verdade, não apenas intelectualmente. Quando a frequência nova aterrissa de uma forma que o corpo reconhece como lar. É silencioso porque não precisa ser anunciado, porque a pessoa que passou por isso não quer necessariamente contar para todos. Não porque seja secreto, mas porque é tão inteiramente seu, tão completamente real no nível interno, que colocá-lo em palavras parece reduzi-lo. Você pode já ter vivido momentos assim, pequenos ou grandes, onde algo mudou de uma forma que você sentiu, mas não conseguiu totalmente articular. Onde ficou diferente de dentro sem que nada de fora tivesse mudado ainda. Esses momentos são os mais importantes de toda a jornada. Não os grandes marcos externos, não as conquistas visíveis, mas os silêncios internos onde algo realmente mudou. E quando você começa a reconhecê-los,
a valorizá-los tanto quanto os marcos externos, a forma como você se relaciona com o próprio progresso muda completamente, porque o progresso real nunca foi visível primeiro. Sempre foi interno primeiro, uma coisa sobre o que acontece depois de um vídeo como esse. A maioria das pessoas vai ouvir isso, sentir o reconhecimento, talvez sentir algo se mover internamente, e então fechar o vídeo e voltar para o dia. E o dia vai puxar de volta para os padrões. O telefone vai tocar, o trabalho vai chamar, a rotina vai se reinstalar, e o que parecia tão presente vai começar a parecer mais distante. Isso é normal. É o que sempre acontece. O que diferencia o que fica do que passa não é a intensidade do reconhecimento enquanto ouve. É o que você faz com ele no momento seguinte, e no momento depois desse, e no dia seguinte. Não de forma dramática, não de forma que exija que você vire a vida de cabeça para baixo, mas um pequeno fio de consciência, uma lembrança de que o estado pode ser escolhido, que a frequência pode ser habitada antes da evidência, que o que você é muda o que você cria, levado para os próximos momentos. Um fio é suficiente, porque fios se tornam tecido quando são mantidos com suficiente consistência. E o que fica, quando tudo o que foi dito aqui passa pelo filtro do tempo e do esquecimento, e da rotina e dos dias difíceis, o que persiste, o que não pode ser desfeito, é uma qualidade de percepção que você tem agora que não tinha antes. A qualidade de saber que o estado pode ser escolhido, que a frequência existe, que a versão de você que quer ser não está num futuro distante, mas numa direção acessível, que a distância é medida em estado e não em tempo. Isso não exige ser lembrado como lista. Vai viver nos momentos onde você poderia recair no automático e algo sutil, quieto, mas presente, diz: existe outra escolha aqui. E se você ouvir essa voz, se ficar com ela por um momento em vez de passar por cima, se fizer a escolha um pouco diferente por um segundo, mesmo que imperfeita, mesmo que pequena, mesmo que ninguém perceba de fora, isso se acumula. Isso muda o chão. E chão diferente produz vida diferente. Não porque você forçou, mas porque você foi diferente e a realidade refletiu. Existe uma frase que ressoa de formas diferentes dependendo de onde você está no processo. No começo, quando o estado habitual ainda é o chão e o novo ainda parece distante e improvável, ela soa como esperança, como algo que você quer que seja verdade, que você sente que poderia ser verdade se você conseguisse confiar. No meio, quando está na zona de transição, quando o antigo já não serve e o novo ainda não chegou à automaticidade, ela soa como âncora, como algo que você agarra quando a desorientação do entrelugar fica mais pesada do que parece suportável. No final, e final aqui não é um ponto, é uma qualidade de estado que você toca cada vez com mais frequência. Ela soa como óbvio, como algo que você não consegue imaginar ter questionado, como algo que parece tão simples e tão evidente que é difícil lembrar porque parecia tão distante antes. A frase é essa: você não está caminhando em direção a quem vai ser. Você está se lembrando de quem sempre foi. E quando ela deixa de ser poética e começa a ser literal, quando você começa a sentir em momentos específicos de clareza ou de coerência interna que o que está construindo não é novo, mas é a versão mais íntegra de algo que sempre esteve lá, abaixo do ruído, abaixo dos padrões condicionados, abaixo de tudo que aprendeu sobre si mesmo a partir de experiências que não eram sobre quem você é, mas sobre o que aconteceu com você, algo muda na qualidade de tudo. A jornada para de ser uma conquista, começa a ser um regresso, não ao passado, não a uma versão ingênua ou antes do mundo, mas a algo mais fundo e mais estável do que qualquer versão que você viveu até agora. Algo que quando você toca, mesmo que por um momento, mesmo que fugazmente, reconhece imediatamente que não precisa ser explicado, que não precisa ser justificado, que simplesmente é, e esse reconhecimento, quando acontece, não pode ser desfeito. Você pode se afastar dele, pode perder o acesso por um tempo, mas não pode desfazer o fato de ter tocado. O que você deseja já aconteceu, não no passado, não no futuro, numa frequência que você está agora aprendendo a habitar.
Não como conceito abstrato, que você concorda, mas não sente, como prática real, como escolha repetida de estado, como tolerância crescente ao novo antes de ele se tornar familiar, como atenção direta ao que já existe em você e que com cultivo real vai se tornar o chão. E quanto mais você habita essa frequência, mesmo que em momentos, mesmo que em flashes, mesmo que de forma imperfeita, menos distante ela parece, menos como destino e mais como direção, menos como conquista futura e mais como regresso presente, menos como algo que você vai finalmente ter e mais como algo que você está, com cada momento de coerência, cada escolha de estado sobre a reação automática, cada segundo de permanecer no novo, em vez de recuar para o automático, sendo. Tem uma imagem que fica, não de algo que foi dito aqui, de algo que você provavelmente já sentiu em algum momento da sua vida, que estamos nomeando agora, mas que você já conhece da experiência direta. É a imagem de quando você está nadando em mar aberto e para de lutar contra a corrente. Não desiste de chegar à margem, mas para de nadar contra. Encontra o ângulo certo, não em linha reta forçada, mas em diagonal suave que usa a corrente em vez de resistir. E de repente, o que parecia demandar todo o seu esforço começa a fluir. A direção não mudou, o destino não mudou, mas a relação com o movimento mudou. E nessa relação diferente, o que parecia impossível começa a acontecer com uma naturalidade que, vista de fora, pode parecer facilidade. Mas não é facilidade, é alinhamento. Alinhamento com a corrente que sempre estava lá, na direção certa com energia suficiente, esperando que você parasse de nadar contra ela. A corrente aqui é sua própria consciência, em direção à sua própria expansão. Sempre esteve lá, sempre teve direção, sempre teve força suficiente. O que foi aprendido, às vezes com razões muito válidas, em momentos onde resistir parecia necessário, foi a lutar contra ela. Tratar como perigosa a mesma força que, quando acessada, leva exatamente onde você sempre quis chegar. Parar de lutar contra não é passividade. É o ato mais ativo e mais exigente que existe, porque exige soltar o controle que parecia proteção, exige confiar numa direção que ainda não tem prova completa, exige permanecer no movimento antes de poder ver a margem. Mas quando você consegue, mesmo que por momentos, mesmo que imperfeito, a sensação é de reconhecimento. Era isso, o tempo todo. O trabalho não é fora, nunca foi. E você, que percorreu isso até aqui, que ficou com o desconforto quando ele apareceu, que não saiu quando o território ficou menos fácil de nomear, que chegou até este ponto com a atenção suficiente para que algo real pudesse pousar. Já começou. Não hoje. Muito antes de hoje. Hoje você apenas viu com mais clareza o que já estava acontecendo. E clareza tem uma propriedade que poucos falam. Ela não pode ser desfeita. Uma vez que você vê o mecanismo, uma vez que nomeia o que estava operando abaixo da superfície, uma vez que reconhece o padrão pelo que é, em vez de confundi-lo com a realidade, ele nunca mais tem exatamente o mesmo peso automático, porque automático depende de invisível, e você acabou de tornar visível o que era invisível. Isso não resolve tudo imediatamente, não torna o caminho sem dificuldade, não garante que a zona de transição vai ser confortável ou que os velhos padrões não vão aparecer mais, mas muda o que você faz quando eles aparecem, porque agora você sabe o que é, sabe de onde vem, sabe que não é a realidade, é o padrão. E saber isso, no momento onde o padrão aparece, cria o espaço de um segundo entre o estímulo e a resposta que não existia antes. E nesse espaço de um segundo, vive toda a possibilidade de uma escolha diferente. O próximo passo já está se movendo dentro de você, não como decisão tomada conscientemente, não como resolução que você vai manter por força de vontade, como movimento natural de algo que foi reconhecido e que agora não consegue voltar completamente ao estado de não reconhecido. Você não precisa saber qual é, ele já está acontecendo. E isso, esse movimento que já começou antes do próximo vídeo, antes da próxima prática, antes de qualquer coisa que venha a seguir, é suficiente para começar.
não para terminar, para começar de verdade, porque tudo que veio antes, as tentativas, os recuos, os avanços que pareciam não durar, as práticas que funcionaram por um tempo e depois perderam a força, tudo isso foi o processo chegando até aqui. Não foi desperdício, não foi fracasso, foi o caminho aprendendo a forma. E agora você tem algo que não tinha antes. Não mais uma técnica, não mais um framework, uma compreensão de onde o trabalho real acontece, de que o estado precede a experiência, de que a frequência da versão de você que quer ser já existe, e que a distância até ela é medida em estado, não em tempo. Isso não some quando o vídeo terminar. Não vai para algum lugar quando a rotina voltar amanhã. Vai estar lá, quieto, mas presente, no próximo momento onde o padrão antigo aparecer e você reconhecer o que é, em vez de acreditar nele cegamente. Nesse momento, você já é diferente do que era antes de ter ouvido isso. E diferente é suficiente. Diferente é o começo.